E aí, motiveiros e motiveiras, mais um Motiva Ceará e hoje com um especialista em pós-venda. O cara é o fenômeno, viu, Isaac? Fenômeno. Como vocês sabem, aqui tem o meu braço direito, eu já quis demitir ele, já quis me demitir, aqui eu não quero, mas porque Deus colocou ele no meu caminho, eu tenho que aturar. Meu amigo Isaac aqui no estúdio 24 Frames, top, é quem faz aqui toda a produção do podcast Motiva Ceará e dentre outros aí. E o meu convidado de hoje é um cara top. Eu digo assim, falaram pra mim aqui no ponto, que é o dono da barraca. Eu não entendi por quê, mas eu só sei que ele é especialista em pós-venda. Tema importante para você que é da venda, do marketing, da advocacia, porque venda é tudo. Meu amigo Cícero Jorge, tudo bom, meu irmão? Muito obrigado, meu amigo Oswaldo. Muito obrigado pelo convite, pela oportunidade. Muito obrigado pela recepção. Né? É muito bom a gente estar num ambiente que gera uma energia positiva, né? Então, isso assim, muito obrigado por essa energia que ela é real e verdadeira, né? Ela não é forçada, a gente sente, né? Então, obrigado. Massa. Cara, obrigado por ter vindo. Sei que sua agenda é cheia, mas graças a Deus aí deu beleza. Antes de a gente começar, ó aqui, ó, Isaac. Schweppes, como é esse nome aqui? Ginger Ale. Não, Ginger Ale. Eu não sei o que é que significa não, mas é bom, viu? Tá patrocinando a gente? Tá ainda não, viu? Mas tá aqui. Tá aqui, ó, tá aqui. A gente tem que ter fé. E meu amigo Cícero, cara, a tua especialidade é muito massa, você é referência no seu ramo, e isso é muito importante que eu também vou aprender muito hoje, quem tá nos assistindo. O que seria uma pós-venda com eficiência? O microfone é seu, fica à vontade que eu quero aprender hoje, eu quero aprender. Primeiro passo que a gente tem que entender do pós-venda é o entendimento. Muitas vezes você percebe hoje as empresas, eu tenho um pós-venda, eu quero fazer um pós-venda. Só que a pessoa não entende o seu cliente. Então não existe um pós-venda eficiente sem o entendimento do cliente. Você tem que entender o seu cliente para poder conduzir a melhor forma de ter um pós-venda. Porque, pronto, vamos aqui, advocacia. Um pós-venda para a advocacia ele é totalmente diferente de um pós-venda de uma pizzaria. Entendi. Tudo isso você tem que pensar, porque quando eu entendo o meu cliente, eu vou saber a comunicação certa para usar nesse relacionamento de pós-venda. E um ponto importantíssimo, tá? Pós-venda, ele abre portas para novas vendas. Massa. Mas nem sempre ele começa com uma oferta. Ele começa com um relacionamento para gerar a oferta certa. Então, vamos trazer para o mundo da advocacia. Cícero fez um contrato com você, você ganhou uma causa trabalhista, um exemplo. Só que o Cícero ele ganhou uma causa trabalhista com você. Só que o Cícero ele pode ter outras causas e o Cícero conhece outras pessoas. Se você trabalha dentro do nicho da advocacia, um relacionamento com esse caso, com esse cliente, onde você às vezes trabalha data de aniversário. Ô Cícero, tudo bom? Aqui é o advogado Oswaldo. Eu tô ligando pra você porque aqui eu vi no meu cadastro que hoje é seu aniversário. E por sinal, eu tô tão feliz que hoje faz 6 meses que a gente ganhou aquela causa juntos. Massa. E assim, eu quero dizer pra você muito obrigado, viu, Cícero? Porque você confia no meu trabalho, você confiou no meu trabalho. Né? E aí essa confiança gerou o êxito do trabalho. Vamos lá. Dentro da advocacia, quantos clientes são tratados assim? O grande movimento aí é o quê? Mas aí... Cícero, eu preciso de tempo, eu preciso de muita coisa para investir. Não, você precisa querer. Porque quando você coloca isso ou com sistema ou com Excel, que você é lembrado, uma agenda do Google lembrou, hoje tem aniversário de 3 clientes. Você tira 10 minutos para fazer essas ligações ou mandar uma mensagem, um áudio, você já pode trazer talvez aí 5 novos clientes. Massa. Porque às vezes o cara chega ali do lado e diz assim, rapaz, eu tô precisando de um advogado para isso. Quem foi o advogado que lembrou daquele cliente intencionalmente e gerou um relacionamento frutífero? Conseguiu? Entendi, perfeito. Cara, essa é a jogada, né? E para você que tem empresa, né, que tá aí no empreendedorismo, olha que sacada que ele fez. Eu já tenho insights também, né? A gente tinha conversado aqui nos bastidores sobre isso, de ter um network, falar com o pessoal, ter um certo acompanhamento, que aquele cliente, ele indica outros clientes e vira um efeito manada. Tudo pelo pós-venda. Né? E Cícero, imaginemos que eu tenho a advocacia, vamos colocar uma empresa, né? Uma empresa aí, sei lá, alimentícia. Qual a importância, né, de ter um setor específico de pós-venda dentro de uma empresa dessa? Além de aumentar, lógico, o lucro, ter essa questão, mas, digamos, eu tenho a venda,
né? Que muita gente fala da venda, mas eu tenho aí o pós-venda, o trato com aquele cliente. Qual a importância de uma empresa ter um setor fixo disso aí? Hoje, o pós-venda, ele faz parte da engrenagem que faz qualquer empresa crescer e melhorar continuamente. Por quê? O setor de pós-venda ele não é só para receber feedback e dar retorno. O setor de pós-venda ele recebe feedback, ele dá retorno, mas principalmente ele pega aqueles dados e como transforma aqueles dados em ação. Como assim, Cícero? Vou pegar casos de clientes, né, que a gente já trabalhou. Às vezes o cliente ele tem 100 produtos. Tá? Quando você começa a ouvir toda a base dele, você entende que aquela base dele gosta de consumir no máximo 10 produtos dele. Então ele tem 90 produtos que ele tem, mas não gera o retorno que ele queria gerar. Mas quando a gente potencializa a comunicação do marketing através de ouvir e entender a base que prefere mais aqueles 10, eu não só aumento a fidelização, como eu trago mais perfil de cliente específico, é o ICP, né? A venda trabalha muito isso. Qual é o perfil do cliente específico? Então o pós-venda ele serve para te trazer dados, insumos para conduzir o teu marketing, conduzir as tuas vendas, conduzir o teu operacional, conduzir muitas vezes uma previsibilidade de faturamento. Quando você entende a tua base e cria produto em cima dela. Tem que entender da seguinte forma. Vamos aqui trazer uma pizzaria. Você tem uma base ali, você... eu faço pós-venda. Faz, me explica como é. Mas chamando mensagem todo dia, assim que amanhece o dia. Como é essa mensagem? Não, o dia que hoje a gente vai ter promoção. Tá, legal. Pizzaria, manda mensagem, legal. Mas o efeito? Cara, não vem muita gente não. Tá, vamos fazer só uma mudança. Manda essa mensagem 5 horas da tarde. É isso aí. A mesma mensagem. Por quê? Você tem que entender a base. Tu vai comer pizza de manhã? Tu vai fazer um pedido de uma pizza de manhã? Nem a tua pizzaria tá aberta de manhã. Uma sacadinha pequena, assim, né? Pra gente, assim, leigo, mas faz toda a diferença pra uma empresa, né, cara? E aí, eu tô trazendo esse caso, por quê? Porque uma empresa chegou pra mim com essa conversa e disse, cara, isso não dá certo pra minha empresa. Ele falou isso aí. Já tinha um bloqueio nele. Porque ele já tinha tentado isso também, já tinha colocado alguém dentro e a pessoa foi no manual. Eu mandei mensagem, tudo bem. Só que pós-venda é estratégia. Exato, perfeito. Então a importância de você ter um setor de pós-venda dentro da sua empresa é porque você se torna mais estratégico. Pós-venda é estratégia. A mesma forma que a comunicação certa é estratégia, o pós-venda é estratégia. Então você vai aumentar não só lucro, mas você vai aumentar um posicionamento e um fortalecimento da sua marca. Perfeito. Nós que estamos aqui como empresários entendemos que hoje o custo para conquistar um novo cliente ele aumentou. Entendi. Só que, vamos lá, quando o cara se torna teu cliente, ele já está dizendo assim, eu confio em ti. Cabe a você nutrir esse relacionamento de forma positiva ou negativa. E aí se chama o nosso setor de pós-venda. Trabalho pós-venda, mas eu trago muito a ideia de relacionamento. A gente nunca pode esquecer que são transações, mas são pessoas. E você precisa entender, quando eu trouxe aqui a ideia do aniversário, é uma data que hoje as empresas elas te enchem muito de cupom, de mensagens, mas elas não te enchem de intencionalidade. Elas muitas vezes não fazem você ouvir o tom de voz. Tem empresa que a gente implantou o vídeo do dono dando os parabéns. Massa. O AMP foi outro. Por quê? Porque a pessoa começou a baixar o vídeo e postar no Instagram e marcar a empresa. Quanto vale aquilo ali? Eu não consigo te dizer tangivelmente, mas a gente conseguiu uma propagação de marca positiva que gerou vendas, que gerou novos clientes, que gerou repercussão. Entendi. Qual foi o custo? Estratégia. Investimento. Então, assim, a gente precisa entender. Toda empresa, não importa se tu está começando hoje. Se tu estiver começando hoje, começar a fazer já um trabalho de pós-venda, um CRM, uma base, cara, faz no teu WhatsApp, um grupo de WhatsApp, cria algo. Eu digo isso porque às vezes eu tenho empresas que dizem assim, cara, mas é porque eu não tenho dinheiro. Eu, como assim? Eu não tenho dinheiro. Mas como assim? Eu não entendi. Tu não tem WhatsApp? Não tenho. Então pronto, mas cria um grupo contigo mesmo aí e tu começa a botar os dados dos teus clientes lá. Cícero, número tal, data de nascimento tal. E depois tu joga para um Excel, depois tu joga... Mas começa. Eu trago isso porque a gente precisa desmistificar isso, que eu preciso de mais para começar. Eu preciso começar para ter mais. Entendi. É que às vezes a pessoa pensa que é algo muito burocrático. Né? E você aqui passou de uma forma tão simples, né, Isaac? Que a gente vê no dia a dia. Sobre pós-venda, o Isaac veio, eu também vejo o Isaac aí com o pessoal procurando aqui o estúdio. A gente no dia a dia
conversando com o pessoal, dando feedback e tudo mais, questão de processo ou de outras demandas também, até mesmo das redes sociais aí que a gente anda fazendo esse tipo de relacionamento. Cara, e para um empresário que está iniciando agora, qual seriam as dicas assim que você poderia trazer para a gente, você como especialista, sobre relacionamento, feedback, pós-venda, que ele possa implementar? Imagine que ele está iniciando agora uma hamburgueria, bem simples, está com aquelas dúvidas de iniciante, por mais que já tenha tido algum insight, mas quais serão as dicas que você pode trazer para eles? Primeiro ponto, numa era digital, quanto mais você for humano, mais você vai crescer. Essa é a primeira dica. Por que eu trago isso? Hoje, mais do que nunca, a gente está falando muito de IA, e tem que ter, legal. Mas as pessoas, elas se conectam com pessoas. Então, o primeiro ponto que qualquer empresário, não importa o nível que ele está, até aquele cara que está sonhando em abrir uma empresa, se capacite de entender as pessoas, se capacite de entender o teu cliente. Tem o melhor produto? Tem. Mas ter o melhor produto sem ter quem compre é só um bom produto. Mas ter um melhor produto que resolva a dor de alguém, porque você entendeu a dor de alguém, é o melhor ponto. Então, para você começar um pós-venda, tive a minha primeira venda. Busca ouvir o teu cliente. Busca entender o porquê. Um ponto importantíssimo que eu acho que muitos empresários estão esquecendo. O porquê. O porquê que eu tenho essa empresa, o porquê que eu tenho esse produto, por que eu presto esse serviço. E eu não estou romantizando o business, não. É lucro, é faturamento, é crescimento, é geração de emprego, é geração de valor, legal. Mas esse não pode ser o ponto final. Entendi. O porquê. Qual o bem que eu quero gerar na ponta de quem consome o meu produto e serviço? Porque essa é a transformação. Nós somos seres humanos e ficamos com aquilo que nos marca. Verdade. Então não importa se tu é... Por que muitas marcas hoje que não precisavam talvez nem investir o que ela investe em comunicação e marketing, investe? Porque não é o que ela dá pra gente, é como ela faz a gente se sentir. Então o que eu posso dizer é, invista em querer fazer com que o seu cliente se sinta bem. E o pós-venda, ele gera isso, porque o pós-venda ele vai te gerar a primeira etapa, que é ter os dados, entender ali o cliente e através daquele entendimento gerar a comunicação certa. Gerar a comunicação certa. Então, como é que o Oswaldo gosta de se comunicar? Como é... Um exemplo, uma das coisas que quando eu entro nas empresas e eu vejo muito que às vezes as pessoas pegam uma mensagem e mandam para todos os clientes a mesma mensagem. Entendi. Só que não é assim. A gente faz um trabalho de diagnóstico. E às vezes, uma base de 2, 3 mil pessoas, a gente tem que criar 20 mensagens diferentes. Por que, Cícero? Porque quando a gente faz o diagnóstico, entende que esse cliente aqui consumiu produto diferente, esse tem essa idade, esse tem esse sexo, esse mora nessa região. E a comunicação é diferente. Lá na empresa a gente já teve clientes que tinha clientes no Brasil todo. A gente tinha que usar a comunicação regional para cada cliente. Verdade, importante. A gente tinha que usar. E aí gerava um cliente nosso agora há pouco tempo, numa operação que a gente estava, ele presta serviço para professores. Não tinha por que eu ficar mandando mensagem, tentando me relacionar com as pessoas, manhã e tarde, muitas vezes. Porque eles não iam atender, eles não iam me falar. E aí eu pegava a hora do almoço e eu pegava à noite, muitas vezes. Porque os professores eram da rede infantil e fundamental. Então, à noite, às vezes, eles estavam... E a gente conseguiu um êxito maior. Tá conseguindo entender, assim... Eu tô querendo trazer essa visão... Tá bem objetivo, tá bem claro, entendi. Porque, assim, a gente não precisa também romantizar as coisas, mas a gente também não precisa achar que a gente só precisa fazer. Que esse é o grande gargalo. Porque as empresas hoje elas estão olhando muito só para caixa. Mas o caixa, ele vem... Assim, um caixa sustentável a longo prazo, ele vem do tratamento que tu dá intencional na tua base. Você não pode ter aquela síndrome do balde furado. Bota muita gente para dentro, mas todo mundo sai. Porque você pensou só na ponta. Você pensou em ter mais clientes. E não tá errado, não tô dizendo isso. Mas você tem que ter novos clientes e também você tem que ter clientes recorrentes que também te tragam novos clientes. Perfeito. Isso é muito valioso, né? Então, eu costumo dizer que não importa o teu nível de maturidade empresarial. Importa o quanto tu quer que isso aconteça dentro da tua empresa. Porque tudo é possível. Eu já peguei clientes que... Cara, eu não tenho base.
Assim, ele tem cliente, mas ele não tinha nada de base. Então a gente construiu uma base para ele com CRM. CRM é um sistema de gestão de clientes, informações, a gente criou. E foi nutrindo. 2, 3 anos de trabalho, ele não conseguiu só aumentar o ticket dele, ele era um profissional da saúde, como ele conseguiu gerar uma comunidade que gerou outros produtos. De tanto ouvir a base, a gente entendia que muitos clientes saíram e disseram, mas se ele tivesse isso aqui lá, eu já comprava dele. Aí pô, a gente vai ter agora. Então a gente aumentou o retorno. Perfeito. O ticket. E aí é um ponto que eu quero trazer. Nós estamos numa cultura muito imediatista. E estratégia de pós-venda, ela não é do dia para a noite. Ela pode gerar retornos ali rápidos, mas ela é uma construção para um retorno mais sustentável. Perfeito. Entendeu? Cara, eita, Isaac. Isaac, rapaz, pega o bizu, viu? Toma uma aguinha. Pai, quiser tomar um refrigerante, pode tomar também. Eu já abri aqui, viu? Eu tava me segurando aqui. Refrigerante não. Schweppes. Ginger Ale. Ginger Ale. Muito bom, viu, rapaz? Muito bom. Não sei o que é, Isaac. Ginger Ale. Do Alexandre, né? É do Alexandre, né? Mas, cara, legal, viu? Mas vamos já experimentar esse bicho aqui, viu? Tinha lá uma Coca-Cola com uísque, né? Uma preta lá. Eu disse, rapaz, não, vou pegar aqui o do Ale. Cara, que legal a gente falar esse bate-papo assim, leve. Por quê? Porque o pessoal burocratiza muito sobre pós-venda, sobre isso, acha que é um negócio de 7 cabeças, né? Mas a gente vê que é algo, lógico, é essencial para uma saúde de uma empresa, né? Para ter esses feedbacks, é importante. Eu lembro que eu fazia parte de uma associação e o pessoal diz assim, não, advogado não é empresário. Pela lei talvez não seja empresário, mas tudo é venda. Podcast aqui, tá vendendo para você. Meu amigo Cícero está vendendo também a presença dele, a personalidade. O Isaac também tá se vendendo. Opa, tá vendendo o estúdio. Desculpa, tá se vendendo o estúdio. Então, assim, tudo é venda. O que é que eu fazia lá na associação, Isaac? A gente, quando um advogado ganha a causa, o pessoal sempre manda um feedback. Doutor, obrigado e tal e tal. Eu recolhi aquilo. Dizia, quando tiver, vocês mandem para mim. Aqueles que forem mais, assim, no termo de texto mais bacana, a gente faz uma divulgação de publicidade, que a própria OAB restringe, não pode ser sem limites. Mas na ficha do advogado mensal, a gente ia juntando os elogios. E a gente apresentava sempre nos finais de mês essa planilha e os elogios para cada um, né? É lógico, tinha uns que tinham vários elogios, tinha outros que não tinham elogios, alguns tinham outros. E não mostrava não para constranger, mas para dizer, como é bacana esse feedback aqui, e você também pode fazer isso daqui, o que é que está faltando? A sua comunicação. Então, com essa comunicação, a gente entendia, como você disse, olha como é importante o diagnóstico. Aí eu entendi que aquele advogado que tinha mais elogio, ele não conversava muito juridiquês. Ele era mais empático. Então, a pessoa que estava com ele no atendimento, o cliente, ele entendia mais, saía mais esclarecido. Aquele que tinha menos elogio ou que não tinha elogio algum, era aquele mais rebuscado, mais fechado, né? Que não explicava tanto, era muito tão objetivo que o cliente às vezes ficava aqui, assim, né? Tal, né? Então assim, a gente tinha as duas situações. E nisso a gente fazia o que para esse? Não que ele tivesse errado na situação dele, mas a gente motivava ele a dizer o quê? Olha, tem que ter um pouco mais de flexibilidade, tentar ser um pouco mais objetivo, um pouco mais claro. Não que ele não soubesse do assunto. Talvez esse que tinha menos feedback era até melhor do que o outro. Só que a gente queria ter o quê? Resultado. Né? Trazer aquele cara de novo. E muitas vezes o cara que ia para esse, ele não queria ir mais. Não porque o cara fosse ruim, mas às vezes ele queria um bate-papo, né? Algo mais objetivo. E esse aqui trazia mais. Né? Então, isso era um ponto que a gente trazia como se fosse um pós-venda dentro do escritório, dentro de uma associação, de entender a situação. E também o que a gente fazia como pós-venda, a gente utilizava muito essa questão do aniversário, colocava nos stories, né? Ligava, mandava uma caneca, né? Assim, algo de um pós-venda para trazer sempre essa fidelidade para a empresa, né? Então, o que você falou, que essas técnicas eu vejo como fundamentais no dia a dia, lógico, tem que ser aplicadas, né? Às vezes, a gente ainda não dá essa valorização
Porque acha que, como você falou muito bem, se eu colocar apenas a questão robotizada, digamos assim, vai solucionar meu problema. Mas hoje, você pode olhar aí na internet, onde é que tem reclamação de atendimento robotizado. Você liga para operadora de celular, fica lá um tempão esperando, é um robô e cai. E às vezes o cara já vai apertar lá o número 0, que é direto com o atendente, que é uma pessoa. Né? Interessante. Aí tem o número 1 até o 9 de vários atendimentos. Mas o cara, não, vou logo no 0, que é a pessoa, né? O atendimento. E eu vou falar hoje, para passar a palavra para ti hoje, eu tava com o Isaac, a gente em algumas gravações, e o Isaac, com vários clientes, estribado, né? Dividir com a gente, né? O jurídico, né? Estribado, vai dividir com a gente. E ele realmente, em todos, ele respondendo para cada um, que isso que tu falou, cara, é muito massa, cada um de uma forma diferente. Ele poderia ter uma mensagem automática lá, como eu tenho no meu celular, atendimento de 9 às 17 horas, uma limitação, porque senão tem cliente que vai querer ligar para mim meia-noite, tá lá na balada e manda aqui, um abraço pro senhor, entendeu? Né? Então a gente coloca uma limitaçãozinha, né? E a gente tá com o celular e diz, ixi, doutor, o senhor tá me atendendo aqui depois do horário? Eu disse, não, porque eu já lhe conheço, você nunca entra em contato e chegou esse contato, eu pensei que era alguma coisa. Não, é porque sem querer eu apertei errado. E o cara vai lembrando disso, rapaz, no dia que eu precisei, mesmo sendo fora do horário, o cara me respondeu. Né? Então, esse diferencial de um pós-venda é que atrai realmente um público e é de suma importância. E assim, eu gosto de trazer também, porque assim, tem muita gente que vai estar assistindo a gente que tem muito cliente, tem muito colaborador e ele é muito fácil ele falar isso porque empresa pequena consegue. Dependendo do seu porte de empresa, você decide o que você quer fazer. Hoje, pleno 2025, nós podemos dizer com muita clareza que todo mundo tem acesso a fazer um bom pós-venda. Você só tem que escolher a ferramenta certa e os profissionais certos. E até hoje existe também empresas que terceirizam esse serviço para você. Então, assim, você nem precisa ter uma estrutura dentro da sua empresa. Você pode terceirizar esse serviço onde ela vai se comunicar como se fosse a sua empresa com o seu cliente e deixando você mais solto para o seu core business. Aquilo que gera retorno. Uhum. E essa empresa que você terceiriza, claro, né? Você vai ter que ver bem ela vai te entregar muitos relatórios e dados que vão te ajudar o restante do processo. E eu quero trazer um ponto que às vezes as empresas negligenciam e é um simples barato. Não é nem barato, é de graça. Google Meu Negócio. Google Meu Negócio. O que tem de cliente nosso que a gente aumenta o posicionamento dele? Só pedindo avaliação dos clientes. E aí por que eu digo isso? Eu vou já falar nisso aí, viu? Que eu falo nisso aí. Porque, vamos lá, a pessoa bota pós-venda na aldeota. Entendeu? Pode ter 3 concorrentes. Mas se eu tiver bem mais posicionado, esse cara aqui tem mais avaliação positiva. Ele já vai direto em mim. Cabe também a estratégia que eu li de atendimento. Uhum. Entenda. Porque eu acho que é outro ponto que a gente precisa entender. Muita gente está investindo em tráfego, em marketing, tudo. Mas quando o cliente cai, ele não é atendido. Perfeito. Entendeu? E aí é um processo que é interno, né? Você tem que organizar isso. Mas o Google é um negócio. Se você parar para pensar, se todo cliente seu você pede, nem todo vai responder. Mas vamos dizer que tu tem 1.000 clientes hoje. Se 10% responder, já são 100 avaliações. Dependendo do seu ramo, do seu negócio, 100 avaliações é muita coisa. Sim. Exatamente. E aí tem uma coisa que as pessoas esquecem. Tem que tornar isso um hábito, uma rotina. Porque foi 100 agora, então tem mais 900 para me pedir. Então se eu crio uma estratégia de humildade, de relacionamento e eu peço, ele vai aumentando aos poucos. Você já imaginou, se todo dia do ano você tiver uma avaliação, você tem 365 avaliações. Mas às vezes as pessoas fazem esse pedido uma vez no ano todo. Assim, eu tô trazendo isso porque são coisas que você pode começar agora. Sim, perfeito. E já traz retorno. Pode ter certeza. Nós mesmos vamos procurar empresas que são bem engajadas, bem relacionadas. Empresas que têm menos reclamação. Empresas que são... Nós vamos procurar. Nós somos esse tipo de cliente. E outro ponto. Você seria cliente da sua empresa? Eu gosto de fazer essa pergunta para as pessoas quando eu estou em reunião e me contratam, porque às vezes a gente olha muito para aquilo que falta no cliente e a gente não consegue ver a forma que a gente trata o cliente. E o pós-venda ele é necessário para a gente identificar isso muitas vezes. Às vezes a gente tem o melhor produto, o melhor serviço, o melhor ponto, tem o melhor preço, tem tudo. Mas às vezes a tratativa com o cliente não é a melhor. E aí eu não estou entendendo por que não está dando certo. Mas às vezes é só a sua
empatia que falta, né? E eu vou pegar esse caso que você trouxe dos advogados. Às vezes é porque um advogado estava apresentando para ele e o outro estava apresentando para o cliente. Existe uma diferença. Às vezes tem pessoas que gostam daquele tratamento que tá e tá tudo bem. Só que aquele tratamento é para você, não é para o cliente. A gente precisa entender isso. E o pós-venda ajuda a gente a identificar isso também. Os perfis de cliente, a forma de tratar. Cara, que massa, viu? Ó, o Google Negócio, eu inicialmente utilizava muito. Pela demanda, pra você... Pois não, peraí. Falta só fazer assim, ó. Não, beba. Agora eu vou esperar ele beber e tal. Eu vou esperar ele beber. Não, quero ver esse aí, né? Foi? Vamos ver agora o pós-venda. É bom, é um gosto diferente, mas é bom. É bom? Ele é gengibre, né? Eu não sei, é gengibre, é meu filho. Gengibre, pesquisou no Google. É o gengibre da Alexandre. É? Égua. Lá é bom, viu? A outra ele também abriu. Vamos ver. É bom. Faltou só assim, ó. Passa pra trás, não. Entendeu? A Ana Maria Braga, pô. Né? Cara bom, viu? Se não gostasse, autorizado a cuspir. Ah, é? Não, mas é bom. Gostei. Cara, gostoso, ó. Viu? São coisas simples, né? Mas que vocês podem deixar a gente mais motivado, né? Aparecer aqui, né? O Shraps, né? Legal. Cara, gostoso, viu? Gostei mesmo. Era novo. Só tinha 4, que eram nossos 4 aqui, viu? E eu disse, esse aqui é pra nós, né? O Isaac eu ia trazer um rosinha que tem lá, entendeu? Mas eu disse, não, deixa pra ele aí. Cara, é massa. Pronto. Do Google Negócio, cara, no início eu usava muito lá, usar estrelinha e tudo mais. Infelizmente, assim, no meu caso, né? Que é uma coisa nossa, uma falha nossa. Acabou ficando de lado. Mas, cara, você me deu um insight massa. A partir de amanhã, todo atendimento que eu tiver, a média de atendimento por dia de 10, 12 pessoas, eu vou pedir... Meu filho, vai no Google, né? Tô falando aqui informalmente, mais coloquialmente. Para ir ter a avaliação lá do nosso atendimento, entendeu? Do escritório. Porque a gente usava muito... E pela própria correria tem ainda a avaliação, né? E até nesse mês ele teve um aumento de, se eu não me engano, foram 32% de avaliação. Eu vi porventura que ele manda, né? O próprio Google ele manda no e-mail lá, né? O site, ele né? mesmo, ele te estimula a fazer isso. Porque é bom para ele e para você. Ele quer que as empresas cresçam. O Google quer. Por isso que essas avaliações são gratuitas. Ela quer que você cresça. Porque para ela é interessante, porque vai gerar mais movimento. Entendeu? E aí outro ponto que eu quero trazer para você, aproveitando isso aí. Coxa. Cria um atalho no próprio WhatsApp, você... Cícero, amigão, queria te pedir um favorzão, tu podia me avaliar aqui no Google Meu Negócio? Tu bota o teu atalho e a mensagem já vai. Eu digo isso porque às vezes são coisas que simplifica o dia a dia. Porque assim, a gente tem que ser muito sincero. Nós recebemos muitas mensagens, nós temos muitas coisas e o que a gente puder fazer para tirar um pouco a dispersão e ser mais produtivo, nós temos que trazer ao nosso favor. Entendeu? E às vezes eu percebo que as empresas não fazem o que tem que ser feito, não é porque não sabem, não é porque não querem. Às vezes é porque tem muito acúmulo. E a gente tem que hoje trazer aquilo que pode nos ajudar a ser mais produtivo, entendeu? Massa, é isso aí mesmo. Então, é um ponto que eu já fico aqui, ó. A gente tem que aprender com um cara que é fera, meu irmão. Então, isso aí amanhã eu já vou cobrar o povo, viu, Isaac? Pra gente chegar e colocar lá, né? E também você coloca sua avaliação aí no Motiva Ceará. Sim. No 24 Frames, né? Sim. Também aqui, ó, pro meu amigo Cícero, você vai lá e coloca lá a mensagem, né? E, cara, é o seguinte, que é que eu tinha visto mais aqui também sobre pós-venda relacionamento. Pronto. Barreiras. Você já teve, assim, algum desafio, alguma barreira de como furar aquela bolha de atendimento? Poxa, tô sentindo dificuldade, empresa tal, tentou... tudo, mas a gente conseguiu aqui uma solução, tal, algo assim que você pode trazer pra gente, que ficou na memória, cor do tipo. Eu tive um cliente que esse foi bem legal. A gente começou a fazer o trabalho e aí muita reclamação. Sei lá, a cada 100 clientes, 90 reclamações. Caraca. E aí eu fui conversar com o dono, né? Aí ele pegou e disse assim pra mim: cara, isso é normal. Geralmente aqui a gente só bloqueia. Poxa, velho. Esse foi o maior desafio que eu peguei. Eu disse, sério. Aí eu, desculpa, não é da meu... Mas assim, como é que tá o faturamento da empresa? Perguntei, né? Como é que tá o faturamento? Não, a gente tá tendo umas dificuldades e tal. E tu bloqueia quem reclama.
Tá. Mas tu bloqueia e resolve ou tu só bloqueia e vida segue? Não, bloqueia e vida segue. E aí por que eu tô aqui? Eu não entendi. Tipo assim, não, mas é porque eu vi que tu faz relacionamento com a base. Eu faço. Mas eu faço relacionamento para entender o que tem de bom e de ruim. O que tem de bom potencializa, o que tem de ruim melhora. Você tá dizendo para mim que bloqueia. E eu tô vindo aqui atrás de solução. Né? Resumindo, a gente passou uns meses lá buscando resolver isso. A empresa não criou a cultura, porque isso também tem que ser cultural. Sim. Tem que vir de cima para baixo. Não importa a gente chegar ali. Eu senti que ele me contratou para estar falando com a base dele para gerar oferta, porque precisava vender, mas ele não queria ouvir, entender e resolver. Resumindo, a empresa meses depois quebrou. Caraca, bicho. Então ela não quebrou porque ela não era uma marca forte. Ela não quebrou porque ela não tinha produtos bons. Ela não quebrou porque não tinha clientes. Ela quebrou porque negligenciou aquilo que os clientes diziam para ela. Uma das coisas que eu aprendi e de tanto estudar também, tem muitos artigos que comprovam isso. Se tem 10 pessoas que estão com raiva da tua marca, só uma volta para falar. Se voltou 10, tinha 100. Ou seja, só 10% volta para reclamar de uma insatisfação com a tua empresa. É um número muito expressivo. Porque tu tem mais 9 pessoas chateadas que se tu não for atrás, tu nunca vai saber. Entendi. Você entende o poder de um relacionamento com a tua base? Claro, isso são para empresas que querem crescer. São empresas que se preocupam com ela, com a saúde dela, mas também se preocupam intencionalmente com o seu cliente. Porque uma das coisas que eu aprendi esses anos todos trabalhando com relacionamento, atendimento e pós-venda, o cliente ele não tem raiva da empresa. Ele tem raiva de uma situação. E ele fica com mais raiva quando a empresa não quer resolver. Muitas vezes a solução que o cliente quer nem tem como, mas a atenção que a empresa dá já é uma solução. Perfeito. Você consegue entender isso, que nem sempre eu vou conseguir trazer a solução que tu queria, porque vai fugir dos padrões da empresa, não tem como. Mas só em tu ser ouvido, só tu ser entendido e só trazer para ti os porquês, tu já vai entender, não, cara, eles me deram atenção. Eu tô chateado que eu não consegui isso, mas eu entendi que não tem como. Existe a diferença? Existe. Eu não atendi o cliente no que ele que achava que era melhor. Eu atendi o cliente no que era certo e no que era... Porque existe uma diferença. Por isso que eu não sou da teoria que o cliente sempre tem razão. O cliente, ele sempre é valioso. É diferente. Ele sempre é valioso, mas nem sempre ele tem razão. E aí isso parte para outra dor do mercado. As empresas não querem educar seus clientes. Eu garanto que tem empresas que você consome que você nem sabe todo o potencial do produto que você... Pega isso aqui. Perfeito. Eu não sei todo o potencial disso aqui. Verdade. Mas eles deixam muito claro o valor deles, eu consumo eles. E eu tenho certeza que se eu soubesse, sei lá, 50% do que esse aparelho pode me entregar, eu ganharia muito mais dinheiro do que eu ganho hoje. Será que teus clientes também, se soubessem o potencial que tu tem de entrega para eles, tu talvez não estaria vendendo mais? É verdade. Então, faça essa reflexão. Será que seu cliente sabe tudo que você pode entregar de valor para ele? Ou ele está com aquele parafuso que ele procurou, onde você também pode vender a porca, pode vender a chave. Você tem até o gesso se precisar, você tem a lixa, a tinta, mas você para no parafuso que ele comprou. E ele vai olhar para ti só como uma empresa que entrega parafuso, porque tu não educa ele a entender toda a solução que tu tem dentro da tua empresa. É isso aí. Cara, top das galáxias. Mas até um golinho aqui do Alê, né? Ale. Aqui é assim, é motivação com estratégia, né? Cara, meu grande irmão Cícero, cara, uma satisfação enorme ter você aqui. Eu queria ter, aqui é só o primeiro, né, Isaac? Só a parte 1 de um pouquinho do conhecimento desse guerreiro, entendeu? Mas aquela câmera ali, meu irmão, é a câmera do sucesso. Ali quando o cara visualiza ela, aparece no mínimo assim uns 100 clientes.
Entendeu? Ó, ligou a Pode ser pizza. um cliente. Foi a pizza. Ó, o cliente já apareceu, Rapaz, viu? bem na hora. Minha Se amiga. fosse combinado. Mas isso é pra provar que é real. Se fosse combinado. O cliente atrás de pós-venda boa aqui, ó. Vamos essa aqui, né, rapaz? Pega o bizu. Cara, então aqui, ó, fique à vontade. Sou muito grato pela sua presença aqui. Manda aí uma mensagem motivacional. Se quiser mandar beijo pra alguém, quiser cobrar alguém também, pode cobrar. Fique tranquilo, entendeu? E pode também falar isso onde podem encontrar sua empresa, né? Que eu sei que é de excelência. Falo isso porque eu conheço, né? Então a gente aqui dá o nosso carimbo. A palavra é com você, meu irmão. Eu quero dizer pra todo mundo que está aqui nesse momento que nada é do nada. Se você chegou até esse momento, tinha algo para agregar na sua vida. E uma das coisas que nós temos que ter muito claro, tanto na vida pessoal quanto na vida profissional, é que tudo caminha para que possa ser feito da melhor forma para ajudar as pessoas. Então, se você está aqui me ouvindo, se você está aqui, chegou no Motiva Ceará, é porque você, com toda certeza, tem algo que vai transbordar na sua vida. E o mais legal, como nada é do nada, quando transborda na sua vida, você vai transbordar na vida do outro. Então, aprenda e entenda isso. Dificuldades e tempos bons passam. Mas tudo aquilo que a gente faz intencionalmente para transformar a vida do outro, nunca passa. Top! Caraca, moleque, tu é bom mesmo, meu irmão. Cara, brigadão, Deus te abençoe. Posso falar aquele projeto? Pode ser, pode. Ó, pra você ver aqui a bênção, né? Só pra gente deixar aqui logo um spoiler, né? Vamos dar um abraço pra um amigo meu ali. Eu não sei se eu falo, cara. Eu não sei. Tô com medo de um processo. Pelo menos não paga advogado, né? Não paga advogado, né? Um abraço pra você, meu amigo. Cara, o projeto... Ricardo KC10, viu, cara? Você tá aqui no meu coração, aí, né? Eu gostei. Ele sabe o que é, pessoal, ele sabe a resenha o que é aí. Cara, primeira mão aqui, pra vocês também acompanharem aí, logo aí vai ter os spoilers nas redes sociais aqui do meu amigo Cícero, né? Do pessoal, um podcast massa em Fortaleza, que é o Pode Conversar. Entendeu? Olha aí, olha o nome, pra quem gosta de conversar. Pegar um cara igual a eu, aí vamos passar umas 5 horas. A resenha é boa, a resenha é boa. Passar umas 5 horas, trazer um monte de além desse aqui pro cara conversar. Cara, sucesso aí no projeto, viu? Sucesso. Eu sei que vai ser mais uma explosão aí, que possa fazer mais negócios, trazer mais pessoa bacana pra contar histórias. E conte com essa parceria aqui com o Motiva Ceará. Obrigado. E assim, eu também queria trazer uma mensagem pra você, né? Desde quando eu recebi o convite, e eu peço muito discernimento aonde eu vou estar e onde eu vou investir meu tempo, né? Eu sei que as pessoas falam muito que hoje o bem mais valioso é tempo, né? Eu acho que ele faz parte do processo, né? O bem mais valioso é a graça divina que tem na nossa vida, né? Amém. E eu queria dizer para você, muito obrigado por você persistir, né? Porque todo mundo vê o sorriso, todo mundo vê a alegria, todo mundo vê tudo, mas ninguém vê o off, o bastidor. Ninguém vê as pancadas, né? E eu gosto de trazer isso também, porque como eu venho das trincheiras, eu sei que não é fácil, né? E eu queria dizer a você muito obrigado. E você que acompanha, que compartilha, que segue, obrigado também, tá? Porque você é um sinal de esperança e luz, né? Esperança e luz. Então, o Motiva Ceará, ele é esperança e luz. E o mais legal, né? Motiva Ceará. Eu já tive a oportunidade de rodar muitos estados e muitos países. E eu tô para ver um povo mais guerreiro e forte do que o cearense, né? Então, obrigado por você ter a coragem, né? Eu acho que o termo mesmo é coragem, né? No mundo que nós estamos hoje tão vulnerável e tão superficial, você ter a coragem de ser você, né? Então, obrigado, tá, meu irmão? Cara, tu é doido, meu irmão. Ele quer me fazer chorar, tomar um gole do Ale, pra não chorar. Ale, me ajuda. Cara, obrigado mesmo aí por todo o seu tempo. Muito importante pra nós ter você aqui, né? E também pros nossos amigos aqui dos bastidores que estão ali, lá, aqui o negócio só tem um princípio, que é seguir da risca no Motiva Ceará. Que todo mundo que vem aqui tem que ser, que é verdadeiro. Por isso que você tá aqui hoje. Cara, obrigado pelas palavras. Eu tenho que agradecer a Deus pela sua vida. Continue também aí na perseverança, né? Também na esperança de novos projetos. E conte com esse seu amigo. Tá. Fechou? Obrigado, mãe. Tu é doido. E você que assistiu Motiva Ceará, rapaz, homem, quase fazer eu chorar, Isaac.
O Isaac nem participou muito hoje, ele tá ali na moleza, né? Vou participar. Vai participar? Quem tá produzindo o estúdio pode conversar. 24 Vixe, é mesmo, ó. O Pode Conversar. É o 24 frames também, rapaz. 10% pro Motiva Ceará. Mas não podemos perder oportunidades, né? Brincadeira, mas sucesso. Acocha. E eu quero até trazer um reforço assim que o quanto é importante você ter pessoas boas naquilo que elas fazem para lhe apoiar, né? Eu vinha para cá conversando com o Laércio no carro e eu disse, cara, o cara é um gigante. O que ele fez lá em 6 horas, eu estaria uma semana lá fazendo e não faria, né? E eu trago isso para vocês porque vamos parar de olhar para preço. Vamos olhar para valor, vamos olhar para legado. Né? Muitas vezes a gente está comparando preço e perdendo a oportunidade de se conectar com profissionais que vão te levar para outro nível. Entenda isso. Preço é importante, mas entenda, muito mais do que preço é o valor. E outra coisa, humildade. Se você não pode pagar, não desmereça o serviço do trabalho do outro. Porque uma das coisas que, em pouco tempo que eu tenho em contato com o Isaac e com a 24 Frames, eu posso entender, eles entregam valor. E aí eu tô vendo a longo prazo. Só queria deixar. Pô, meu irmão, cara, olha, com os olhos cheios d'água ali, ó. Isso é um figura, viu? Tu é doido, mano. Não, cara, isso é o mestre dos magos. É o cara que fez acontecer aí. É o mestre dos magos. Entendeu? E pra você que assistiu o Motiva Ceará, segue as redes sociais do meu amigo Cícero, que vai estar aqui em algum lugar aqui dessa tela. Também se inscreve no Motiva Ceará, manda aí uma mensagem motivacional se você quiser. Também procura aí as redes sociais dele. Manda lá no direct uma mensagem, ó, quero entender mais sobre pós-venda, relacionamento, motivacional também. Tamo junto. Toda terça e quinta, 19 horas aqui no YouTube do Motiva Ceará. Sempre uma mensagem bacana pra você. Deus abençoe e até a próxima. Valeu!